Quando o Rabi, o mestre de Nazaré, iniciava a sua missão na Alta Galileia, em tempos difíceis para o povo de Israel, na Palestina, naquele momento dominada pelos romanos. Jovem ainda, com o magnetismo indescritível de alguém que possui em si o brilho da luz que surge e jamais cessa de brilhar quando atingimos a consciência crística, quando somos ungidos, e a palavra quer dizer perfundidos como um pano que, mergulhado num líquido, se torna em toda a sua estrutura perfundido, ungido por esse líquido. E assim é com a presença divina. Assim é com o Rabi de Nazaré. Nos primeiros tempos, o seu surgimento na aldeia de Cafarnaum trouxe ao seu lado os primeiros seguidores. Pescadores simples, que lutavam com o dia a dia, e ao serem chamados como Cefas Shimon, depois cognominado de Pedro, João, Tiago, seu irmão, e outros tantos, sem muito saber por que, responderam a esse chamado e se juntaram ao jovem mestre e o acompanhavam. Primeiros dias de enlevo, a palavra que soava parecia falar do fundo dos tempos e tocava a alma nas suas fibras mais profundas. E já o acompanhavam, certos de que jamais o deixariam, de que jamais o abandonariam. Que o seguiriam por todos os dias e tudo deixaram, como ouviu o próprio Simão. Vem, tu que és pescador, e te farei pescador de almas. Mas num determinado momento, esse mestre, ainda misterioso, convida uma figura, Levi, depois conhecido como Mateus, para vir ao apostolado, sem nenhum intermediário, sem nenhum outro degrau que não o próprio chamado do mestre. E isso vem como um petardo em meio àqueles discípulos que já se congregavam ao seu lado. Ainda não eram 12. Quem era Levi? Era justamente o encarregado pelos romanos opressores e dominadores de cobrar os impostos injustos que eram lançados sobre o trabalho, sobre a labuta diária, a tomar quase tudo. Ele era a pessoa que cumpria esta missão. Não tenhamos dúvidas, portanto, que odiado. E a ele justamente o Rabi chama. Imaginemos o que provocou tal atitude de incompreensão, julgamentos,
Por que ele, aquele que oprimia os seus irmãos, chamado diretamente ao apostolado? Foi apenas um convite. Segue-me. E Levi levantou-se de sua banca, aonde as moedas se acumulavam, e seguiu o Rabi. Bastou isso para que o conflito acontecesse. E vem daí aquilo que está registrado nos evangelhos como a parábola do filho pródigo, onde fica claro para quem tem olhos de ver que a visão do sagrado, do Criador, e a visão de todos aqueles que procuram enxergar tal como o Criador vê, não vê o mal, não vê o bem, vê apenas a realidade. E a realidade é que todos somos, todos, sem exceção, natureza divina. Ainda que nossos atos externos, como em Levi, se apresentassem da forma que levou à revolta entre os seus companheiros, há que ver como Deus vê. E assim, deixando a parábola do filho pródigo como um sinal de que todos os filhos são filhos de um mesmo pai, e que aquele que retorna à casa, que ouve o chamado, que responde, e se torna como Levi se tornou, um dos companheiros mais intensamente laboriosos dentro do trabalho de esclarecer com a boa nova a quem precisava ouvir, a quem precisava entender a mensagem poderosa do sagrado, a mensagem está pronta para todos, e o trabalho daqueles como o Rabi de Nazaré, daqueles que, como o Rabi de Nazaré, vinham para despertar consciências, para acordar quem dormia. A mensagem desses deveria ser vivida com a destruição de tudo o que se pensava até então pertencer à ordem e à natureza divinas. Jesus, filho de José, mostrou que Levi, sendo um cobrador de impostos, poderia imediatamente responder com a luz, e assim como ele, cada um de nós pode responder com a luz que existe, oculta dentro de nós mesmos. Se o chamado ressoar e entrar em ressonância com a nossa verdadeira natureza. Passaram os séculos, os milênios, e o exemplo de Jesus, o exemplo de tantos outros como ele, como Bhagavan Krishna, como Siddhartha Gautama, o Buda Sakyamuni, e como tantos e tantos outros, ainda não passa de bela história
que ouvimos, muitas vezes entendemos, mas que ainda estamos muito, mas muito distantes de realizar em nós. Porque apenas esse, por mais fantasioso e impossível que pareça aos olhos comuns do homem, que entende a sua sociedade apenas no viés da brutalidade, do julgamento, da crítica e da condenação. Apenas esse, ao contrário de tudo isso, é o caminho. E aqueles que entendem isso e trabalham no silêncio ou não, para demonstrar o poder que existe nesse caminho, que possui a coragem de uma Mahatma Gandhi e de outros que provaram e demonstraram a eficácia, a verdade e a força de não julgar, de amar, de trabalhar com a luz, ao contrário da treva, de evitar a dualidade que leva à destruição e fazer com que a dualidade se transforme num movimento sublime e harmônico que nos leva então à unidade. Esses, ainda que ocultos aos olhos do mundo, e cada vez mais se tornam muitos, esses são os construtores de um novo alvorecer, de uma nova era, de uma nova vida para o planeta. E por mais que pareça ao contrário, a aurora não demora a surgir. A noite vai alta e a escuridão parece ameaçar. Mas a luz vem. E benditos sejam aqueles que com bênçãos se transformam em mensageiros da luz. Nós somos Levi e somos chamados. E aqueles que já o foram antes, que atentem para não julgar, para não criticar, para não condenar, para não se manter em ilusão. A luz e todos os seus atributos. Só isso importa, só isso basta. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez esse nosso encontro e todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, sintam-se conosco. Aqueles que estão, não sei se há aqui na sala de baixo, mas acho que sempre tem alguns, né, que sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro de hoje, que ele possa ser efetivamente um novo encontro de crescimento para todos nós. Esse é o objetivo aqui. O objetivo aqui não é fazer uma palestra pura e simplesmente, e eu jamais vou me cansar de repetir isso.
O objetivo aqui é que nós possamos ser canais de um trabalho espiritual. Quando digo nós, é nós mesmos. Não é nós no sentido figurado, não é a primeira pessoa do singular majestática. Né? Nós não, nós. Sejamos canais para que esse trabalho possa acontecer. E a gente já vem aprendendo isso com muita clareza, que um trabalho, principalmente um trabalho de natureza espiritual, ele não se resume ao local físico, tampouco, inclusive, a maior amplitude de conexão que nós temos agora com as pessoas que nos acompanham. Mas ele pode, e se assim nós o permitirmos, sendo canais, se irradiar de uma maneira muito mais intensa e que não nos cabe nem avaliar, porque a primeira e a grande regra é que nós não somos os responsáveis por isso. Como canais, devemos apenas deixar que haja um fluxo através do que nós podemos contribuir aqui, e ser canal aqui significa estarmos conectados, estarmos em oração, estarmos trabalhando em conjunto. Essa é a ideia. E hoje, mais uma vez, a gente se encontra num momento extremamente importante, e por isso a gente escolheu o tema para que nós possamos aproveitar juntos. Né? E eu sempre olho aqui figuras que a gente imagina que estejam pela primeira vez, que não conheçam o desenrolar dos temas e dos conceitos com que nós lidamos aqui. Então é importante que a gente esclareça algumas coisas. E hoje eu quero esclarecer, começar antes de nós entrarmos no tema, que vocês já devem ter visto. Eu vou me valer... Oi. Você tem avisos, olha como eu estou tão empilhado hoje. Venha. Avisos, né? Desculpa, Valéria. Vamos falar de Mendes também, porque eu acho que o encontro de hoje tem tudo a ver com o tema de Mendes. Né? Oi, gente, boa noite. Então, sempre muito bem-vindos. O recado da semana é a gente ficar atento que houve uma pequena alteração no atendimento paterno. Não temos mais nas quartas-feiras. Por que isso? Para aumentar os atendimentos das terças e quintas. Então, aumentou o número de atendentes nesses 2 dias, aumentando também o número de senhas. Isso tem a intenção de dar mais tranquilidade e realmente conseguir acolher o maior número de pessoas que chegam nas tardes de terça e quinta-feira na casa. Tá? Então, as senhas são distribuídas às 2h30, nas terças e quintas-feiras, e a expectativa é realmente de conseguir alcançar o maior número de pessoas nesses 2 dias, certo? Qualquer dúvida, está no quadro de avisos da casa, está no nosso site, está no Face, no Instagram e todas as outras mídias que a gente dispõe, tá certo? E aí, Mendes, retiro espiritual da Casa de Padre Pio, sempre no último final de semana de novembro, e este ano cai nos dias 23, 24 e 25. São 2 dias e meio na prática mesmo, que a gente fica junto. E aí ninguém melhor do que o Luiz para falar sobre isso. Como ele sempre fala, não é um retiro, não é uma palestra, é um trabalho mesmo, é uma imersão espiritual. Essa é a intenção. E a gente já tem o tema desse ano, que é aprendendo a viver pela fé. E isso é algo que tem que ser muito bem explicado, porque essa frase ela conota muito, em algum momento, termos religiosos normais, vamos chamar assim, clássicos, e não tem nada a ver com isso. Eu fui novamente ousado ao insistir num título que pudesse eventualmente ter uma interpretação que não fosse, mas aprender a viver pela fé é algo que tem a intenção e o objetivo de nós entendermos graus de consciência e graus de operação de trabalho da nossa consciência para nos conectarmos com aquilo que, na verdade, é o que a fé promove, fé verdadeira. Porque fé não é crença, não é acreditar, fé não é algo passivo. Humberto Roden, que foi um dos grandes missionários, um dos grandes trabalhadores da espiritualidade no século XX, falava sempre que a fé é uma passividade dinâmica. Algo que parece até um paradoxo, mas é uma passividade com alta força. Dinamis é força em grego. Então algo que é dinâmico é algo que produz movimento, e fé é isto. Fé tem um grau absoluto de atividade e não tem a ver especificamente com visões religiosas. Nós temos, por exemplo, fé e certeza em muitas coisas que não tem nada a ver com religião. Por exemplo, todo mundo que dirige
tem fé quando sai de casa, que vai pegar o carro, vai sair e não vai bater. Se vocês pararem para pensar, racionalmente, dentro do nosso padrão, dirigir é uma das coisas mais perigosas que existe. E a gente sai todos os dias com a fé absoluta de que nós vamos. É sempre bom dar uma oração antes, eu recomendo. Mas o fato é que nós sempre saímos... Você, quando põe uma comida na boca, você tem fé absoluta de que o seu sistema digestivo vai digerir. Se nós tivéssemos dúvida, a gente ficava olhando. Será que eu como? Será que eu não como? Comparação um pouco grosseira, mas o que a gente fala de fé é o movimento do ser para fazer com que a vida flua de onde ela tem que fluir para onde ela deve desaguar. A fé nos faz ter acesso, ascender ao mundo real, invisível, de onde tudo provém. E dali a gente faz surgir um fluxo que deságua na realidade material. Não quer dizer que quando nós falamos de fé, significa uma passividade real no sentido de não agir no plano físico. A ação no plano físico ela tem que existir, porque se não existir, também não adianta uma fé absoluta. Às vezes até adianta, mas vamos levar num padrão normal. A fé nos conecta na fonte e isso vem num fluxo que deságua na nossa ação. Nós fazemos ao contrário. Depois vamos falar até um pouco mais disso com mais precisão hoje aqui. Nós ficamos aqui presos, aonde deságua, acreditando que a gente pode tirar daqui. Só por entender isso, a gente entende que estamos limitados. Somos materialistas. Ainda que a gente creia ou diga que é religioso para isso ou para aquilo. Porque se a gente age só aqui, somos materialistas. Então, viver pela fé, que é o tema de Mendes, é nós entendermos, compreendermos isso e lá compartilharmos técnicas, porque existem técnicas para tal. Todas as escolas que trabalham com espiritualidade têm as suas, e o que aí agora emenda no que eu queria falar, principalmente agora que a gente está falando pela internet, para que a gente entenda o que é a casa. Todas as escolas possuem as suas técnicas, todas elas são importantes, todas elas são eficazes e efetivas, e a gente, de acordo com a percepção, e aí entra sempre um grau de subjetividade, escolhe aquelas que se adaptam melhor, e quem já foi a Mendes sabe que a gente aplica ali técnicas que são de origens aparentemente diversas. Isso tem a ver, e agora eu já emendo direto no que eu gostaria de falar um pouco hoje, antes de entrar no tema especificamente. Já estou avançando ali um tempo, isso aqui é sempre o meu martírio, aquele ponteirinho ali rodando e a gente chegando na hora de acabar. Essa casa tem um nome, talvez vocês não saibam, ela foi criada com Associação Holocêntrica Espiritualista Padre Pio. Holocêntrica. Eu me lembro quando a gente pôs esse nome, por orientação dos nossos amigos espirituais, holocêntrico, o que é isso? Google. Vocês vão olhar holocêntrico, aparece no Google. A gente foi ver depois, o Google em 2002 o Google estava engatinhando, né? Aliás, espera aí, foi isso antes de 2002, estamos falando da Gávea ainda. Holocêntrico é uma coisa que tem um centro em todos os lugares. Não define muito bem por que nós fazemos questão de entender por que essa casa surgiu, por que ela existe. E hoje eu estou falando um pouco isso para as pessoas que não conhecem, que nos veem pela internet, mas falando também para aquelas pessoas que estão aqui. Tudo que nós tentamos e vamos buscando, e eu hoje vou me socorrer dos meus alfarrábios que são anotados na madrugada, é que o que nós procuramos aqui é não confundir mapa com realidade. Uma coisa é um mapa, a outra é a realidade. O que são as linguagens espirituais dentro das escolas, das religiões que se estruturam? Mapas. Mapas que tentam, da melhor maneira possível, apontar e informar sobre uma realidade, que é a realidade que todas as religiões ou escolas espiritualistas buscam. Integrar, definir, fazer aqueles que se adequam a ela ou se afinam com ela viver. Só que uma coisa é o mapa e a outra é a realidade. O mapa representa a realidade, mas você fazer do mapa a própria realidade é um problema muito sério. O que nós queremos aqui? A nossa batalha aqui.
a gente admite aqui nessa casa vários mapas. E os vários mapas são tudo aquilo que essa casa é. Quem olhar um pouquinho dentro da nossa... vai ver o número de atividades que se desenvolvem, o número de abordagens que se faz aqui, né? Há estudos de muita coisa aqui, não de tudo. Mas tudo isso tem que ser encarado por nós mesmos. Para alguém estar aqui realmente integrado ao espírito dessa casa, é entender que quando ele está aqui, ainda que ele tenha uma tradição, por exemplo, nós, pessoalmente, eu pessoalmente, tenho uma tradição dentro do espiritismo. E o espiritismo para mim é fundamental, é importante, é algo como uma essência, uma semente. Mas graças a Deus, em algum momento, eu consegui entender que ele também é um mapa. E se assim a gente olhar para o catolicismo, para o judaísmo, para o vedantismo, para o curso em milagres, para o que for, são mapas, são linguagens. Melhor, não vamos dizer melhor porque essa palavra é muito ruim, mas de forma diversa, de ângulos diversos, procuram mostrar uma realidade. Nós temos que nos focar aqui na realidade e não nos mapas. É claro que alguns de nós, cada um de nós terá um pouco mais de afinidade com alguma coisa ou outra, por isso até nós nos vinculamos mais àquela escola ou mais àquela tradição. Mas aqui, o entendimento é de que isso não pode ser um determinante, porque uma grande ilusão é fazer do mapa a realidade, e há um grau pior de ilusão, que é fazer do mapa a única realidade. Do seu mapa. Aí piora bem o quadro. Porque tudo bem, eu tenho... E nós aqui nessa casa temos isto como determinante. Por isso é o holocentrismo. Nós vamos chegar um dia a um grau das pessoas entenderem que se falam todas as linguagens aqui no entendimento ou na busca de nós acharmos a realidade. Não é uma mistura, não é uma salada. É algo absolutamente pensado pela espiritualidade, para que a gente possa se valer das linguagens com a abertura completa de coração para entendermos que elas todas falam de uma realidade que não é ou não são elas. Esse é a grande regra dessa casa, ao lado de todas as outras que os nossos mestres, todos eles, dizem das determinações que nós devemos levar conosco para a nossa vida do dia a dia. Porque a espiritualidade se faz no dia a dia, não se faz numa casa, não se faz com uma atividade espiritual, pura e simplesmente. Alguém pode ser alguém de extrema espiritualidade sem pisar numa casa, qualquer que seja ela. Alguém pode ser até ateu e ter uma estrutura espiritual muito mais harmônica do que alguém que está ali com 500 atividades espirituais externas. Muito bem. Vamos ver se eu deixei de falar alguma coisa dessa introdução, porque o entendimento é isso. Quando a gente busca, nós estamos buscando chegar na origem de onde nós todos emanamos e é onde nós vivemos. Porque essa emanação não significa distanciamento. Nós somos emanados do sagrado e nele, ao mesmo tempo que somos emanados, vivemos, existimos, porque somos parte dele inseparável. E a consciência do sagrado vive em nós, oculta. Vamos entender que nesse estágio que nós temos de consciência, em todos nós, sem exceção, que estamos nessa sala aqui, pelo menos com certeza, pode ser que eu esteja errado, peço desculpas a alguém se eu estiver errado, mas todos nós vivemos com essa realidade ainda oculta dentro de nós, em muitos graus, mas oculta. O que nós queremos é que ela se revele. Esse é o trabalho aqui. Esse é o trabalho de cura que a gente faz aqui. Para todos nós todos somos pacientes dessa cura. Não somos curadores. E vamos aos poucos pacientes canais. E essa é a nossa busca, e para isso que o Padre Pio, com tantos outros, Yogananda, Frei Luiz, estão todos aqui, todos não, alguns, Francisco de Paula, Shimon Bar Yochai, Rita, Teresa, Yukteswa, Antônio, e ficaria aqui recitando horas e horas. Porque quando a gente cria esse mapa, essa realidade se transforma em algo que o mapa fica a realidade, a única realidade, a gente acaba entrando num processo de loucura. Uma loucura disfarçada, mas é. E que às vezes vai nos conduzir a um momento, quando a gente sai do plano físico, a gente desencarna, de grandes ilusões.
Porque nós somos, então, quando estamos dentro desse processo, julgadores por natureza. E executamos os julgamentos sem dó nem piedade em relação aos outros, e às vezes contra nós mesmos, porque a culpa é um auto-julgamento muito ruim, mas às vezes somos indulgentes conosco mesmos e julgamos os outros, mas esse é o processo que cria essa dissociação em que nós vivemos hoje no mundo material. E tudo que a gente tem que fazer é essa cura, e cura é chegar a essa essência. Então essa casa tem esse absoluto objetivo. Tudo que se procura fazer aqui é que as pessoas despertem. Todos os trabalhos são circunstâncias que nos permitem, são linguagens que nós estamos, inclusive, tentando fazê-las unificadas. Deus permita que um dia eu consiga fazer isto com mais precisão, porque se alguma coisa eu tive na minha vida foi uma certa facilidade de enxergar aquilo que é semelhante, unido, dentro das coisas aparentemente diversas, em escolas espiritualistas ou que seja diversas. E talvez isso seja um sinal para que a gente batalhe nisso até o fim. Nós estamos chegando numa era que acabou. Não há salvadores, não há uma religião salvadora, não há um caminho único, não há nada. Há um processo que nos integra. Sem papas, sem sacerdotes, sem santos que são mais ou menos do que outros, porque isso não faz sentido quando nós olhamos as coisas com um viés infinito. Porque no fundo é isso que nós estamos fazendo. E aí eu queria terminar com uma coisa que eu ia falar no final. Eu falei dessa história de materialistas. Vamos chegar lá. A gente fala de novo, no final a gente fala. Mas eu queria falar com uma coisa dentro disso. Ter muito cuidado para falar, mas é importante. Eu considero que nós todos aqui somos pessoas inteligentes. Nós todos somos. Mas dentro desse viés materialista, o mundo hoje está em caos porque existem muitas pessoas inteligentes com dúvidas destrutivas e existem muitas pessoas estúpidas com certezas destrutivas. Nós temos que inverter isto. Nós temos que ter muitas pessoas inteligentes com certezas construtivas e ter pessoas estúpidas sem estar agredindo. As pessoas estúpidas, eu quero dizer, ignorantes, que tenham dúvidas construtivas. De modo que a gente tenha também dúvidas construtivas para os inteligentes e certezas construtivas para os estúpidos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos tornamos aprendizes, nós temos naturalmente incertezas, mas são construtivas, porque nós estamos abertos a receber o influxo que vem da vida e ir construindo uma consciência que vai nos conectar à consciência original. Quando nós temos a certeza destrutiva, eu sou aquele que é o dono da verdade, acabou e pronto. Essa é a certeza destrutiva. Mas tem uma certeza construtiva, que deve ser aliada à dúvida construtiva, que é essa que eu acabei de tentar definir. Eu não sei nada, como Sócrates, como Platão, né, que você está ali olhando sombras, entendendo que eu estou vendo projeções de uma realidade que eu não estou vendo, mas que eu vou me preparar para ver. Isso é a dúvida construtiva. Mas qual é a certeza construtiva que tem que estar sempre dentro da pessoa inteligente? Entender que esta vida tem uma coerência, que existe um sagrado Criador. Que tudo que a gente vê, você entrar com uma dúvida destrutiva, dizendo que não existe coerência, que o acaso manda, que a aleatoriedade é a lei, isto é uma dúvida destrutiva. A certeza construtiva diz, isso daqui, para mim, é inquestionável. Existe uma origem, existe uma coerência, existe uma consciência que comanda o universo e eu faço parte dela, e mais nada sei. Portanto, eu sou um aprendiz, mas isto ninguém me tira. Essa é a certeza construtiva. É nesta certeza construtiva que a fé verdadeira surge e se baseia, e trabalha, e realiza. Porque o resto eu tenho que entender que eu não sei. E eu vou construindo. Portanto, admite-se em dúvidas. Admite-se dúvidas. Ok? Então, vamos ao tema.
Estamos num dia e num mês especial demais. E valeu essa introdução porque nós não queremos dar aqui nenhum caráter religioso à história nenhuma. Vamos nos valer então de um mapa específico, de uma linguagem específica para aproveitar, porque, vejam bem, todas as linguagens vão falar desse momento. Todas elas. Só que algumas, em alguns momentos, falam melhor do que outras. Por exemplo, no Natal, no período do Natal, a linguagem cristã fala muito mais intensamente do que outras. Ao falar do nascimento do Cristo dentro de cada um de nós, associado a outras linguagens que estão ali em volta. Mas nesse exato momento, nesse mês que nós vivemos, há uma linguagem muito específica que é a linguagem da Kabbalah. E é importante nós falarmos que a Kabbalah não tem tradição, não tem ligação específica. Tem, mas não tem uma ligação posterior. A Kabbalah é um conhecimento ancestral. Ela surge antes de religiões. Quaisquer que sejam elas, inclusive o próprio judaísmo. Portanto, quando a gente fala aqui, a gente fala com toda essa introdução, o entendimento de que nós estamos aproveitando um momento vibratório que é lido pelo mapa da Kabbalah com muita precisão e nos dá, ao mesmo tempo, ferramentas para aproveitar esse momento vibratório da forma como nós normalmente não aproveitamos. Muitas vezes não aproveitam aqueles que acham que a Kabbalah tem uma tradição religiosa com o judaísmo e, às vezes, os próprios cabalistas não aproveitam. Então, qual é a ideia que a gente quer hoje compartilhar com vocês? Entramos no último sábado, de sexta para sábado, para ser mais preciso, num mês que no calendário cabalístico, que é um calendário lunisolar, que se mede por movimentos da Lua e, portanto, é um calendário móvel, entramos, portanto, no último sábado, sexta-feira à noite, num mês cabalístico, mas que o judaísmo traz para dentro da sua linguagem, por isso essa confusão que acontece, diz Elul. Esse mês de Elul é ligado à constelação, ao signo de Virgem. Apesar de na astrologia solar a gente não ter entrado em Virgem ainda, só vai acontecer isso no dia 20 ou 21, nunca me lembro do mês de agosto, que está chegando, mas para este calendário, o mês de Virgem já entrou. E o que é esse Elul? Por que está se tornando motivo de um encontro, de uma palestra hoje aqui para nós? Por que é tão importante assim? Vamos tentar explicar. Nós sabemos todos, uma das tradições mais difundidas e mais comuns a todas as tradições e culturas da humanidade, isso só já é uma coisa fantástica, é a visão da astrologia. Você vai encontrar astrologia em qualquer civilização, em qualquer tempo, em qualquer época, cada uma com a sua peculiaridade, mas vai encontrar da Índia à América pré-colombiana, dos nativos americanos, aqui também nos nativos da América do Sul, no Egito, na Kabbalah, e aí vai. Por que razão isso? Existem razões muito profundas, não adianta a gente ficar tentando, mas o fato é, numa linguagem um pouco mais moderna, a gente pode entender isso tudo num outro mapa, um mapa inclusive usando alguma linguagem científica, de que nós estamos inseridos, sim, numa realidade, numa consciência cósmica, um sagrado criador que se reflete em tudo que é criado, inclusive em nós mesmos, em tudo aquilo que existe em níveis superiores e em níveis menos apurados do que o que nós estamos, essa consciência permanece sustentando e fazendo isso tudo vibrar. A noção que a ciência humana tem hoje da computação, do armazenamento da informação, da força que uma informação possui, de efetivar processos, a gente acha que isso é uma glória da ciência humana? Não, isso é apenas nós abrindo o olho para entender um pouco da realidade que nos cerca. A computação, o movimento computacional com memórias, informações e troca de informações, processamento de informações, é a lei do cosmos. Nós estamos inseridos, portanto, numa superconsciência que computa dados, que manipula dados, em uma precisão que nós estamos muito longe de imaginar, ainda com tudo que nós hoje estamos avançando na velocidade que estamos dentro dessa visão. O cosmos, portanto, é um supercomputador, se a gente pode chamar assim, e a nossa micro-região, que é apenas um braço de uma
de uma galáxia onde o nosso Sol está neste braço, e esta galáxia gira e avança, ela gira em torno dela mesma, como a Terra, e ela avança com esse braço, como girando a própria galáxia em torno de outros centros gravitacionais. Mas na nossa microrregião, o planeta Terra e todos aqueles que compõem o Sistema Solar estão vinculados a um plano onde estão as 12 constelações do Zodíaco. Não é por acaso. Este plano e cada uma dessas constelações e das irradiações que nos chegam, basta você olhar para o céu numa noite clara, e se você olhar hoje para a constelação de Virgem, você receberá na sua retina milhões de fótons que viajaram com a velocidade da luz. Os anos, eu não sei sinceramente a quanto está anos-luz a constelação de Virgo da Terra, mas que viajaram e chegam e impactam a sua retina. Isso é apenas a ponta do iceberg. Junto com isto vem outras vibrações desse supercomputador, porque cada uma dessas constelações faz parte desta superestrutura e elas, o zodíaco, são o computador do nosso karma. Nós aparentemente fazemos uma roda em torno do Sol, já sabemos que não é uma roda, são elipses porque o Sol está andando, então o círculo não se completa. Não há um círculo que a Terra faz no Sol, porque quando você termina aqui, o Sol já andou com um braço. E essa história então vai fazendo um conjunto de elipses. Isto tudo matematicamente se combina e influencia aqueles como nós habitamos um planeta chamado Terra. Esse jogo de forças então tem a memória akáshica, o akasha dos hindus, é isso. Está lá registrado tudo o que nós fizemos e não só registrado, como influenciando em termos... Por que o zodíaco influencia a nossa vida? E a gente ficou um pouco debochado, porque virou matéria de horóscopo de jornal. Eu mesmo conheci alguém que fazia horóscopo para jornal, então o cara tinha tudo pronto. Ele trocava um pouquinho e só ia mandando. Não é isso. Nós temos mapas, sim, de nascimento, trânsito, que registram o karma. Mas o beleza dessa história, e é isso que vale o encontro de hoje aqui, é que nós não somos passivos a isso. Aliás, parêntese, temos sido. Como não temos consciência de que esse processo existe, como vivemos aleatoriamente metidos dentro de uma materialidade que nos fecha dentro da barreira dos 5 sentidos, como não meditamos, como não oramos, nós somos sim passivos a isto. Mas ser passivos a isto não significa que eu não esteja agindo. Porque nós somos seres emissores de energia, nós pensamos, nós sentimos, nós agimos, e isto vai sendo registrado nesse supercomputador e o processo se dá, a interconexão com todas aquelas pessoas que vivem conosco, sejam elas fisicamente vivas ou estejam lá no outro lado, está se processando e isto permanentemente vem a nós como resultado. E os fatos da nossa vida obedecem a isso. Literalmente, milimetricamente. Tudo que nos acontece tem uma ligação com isso. Não significa que nós sejamos culpados. Eu não gosto dessa palavra culpa. Não existe culpa numa visão maior do universo. Existem resultados. E a gente humildemente tem que entender que não é culpa, porque não, é uma questão apenas de a gente encarar o processo. E as constelações do zodíaco são os instrumentos por onde esse supercomputador nos projeta os resultados. Cada uma delas com a sua função. Chegados a Virgo, chegados a Virgem, na nossa aparente volta ao torno do Sol, durante o ano, nós entramos numa faixa vibratória que nos leva às seguintes consequências. Vocês lembram? Hoje não está aqui, a Bíblia não está aqui. Mas está aqui, ó. Tem uma Bíbliazinha aqui enorme. Ó. Aqui tem um livro, uma Bíbliazinha enorme. Né? Aqui tem um livro, um primeiro livro chamado Livro do Gênesis, o livro da criação. Todos esses livros, não só os do Antigo Testamento, como os chamados do Novo Testamento, são códigos. Todas as estruturas, todas as escrituras sagradas são códigos. E no livro do Gênesis há códigos muito profundos, que nos falam
da criação do mundo em 7 dias. Muito bem. O homem, que lá é descrito de uma forma que passa direto por muita gente, no 6º dia, Deus, depois de uma ação, criou o homem, macho e fêmea ele o fez. Está lá, literalmente. Então, a história do Adão e Eva, que vem depois, já não é aquela história como a gente imagina. O Adão e Eva já é uma consequência, não é a nossa ideia aqui falar sobre isso agora. Mas o fato é que o homem, macho e fêmea, e era bom, foi criado no 6º dia da criação. Para que logo depois viesse o Shabat, o sábado, onde Deus repousa. Tudo isso é código, vou repetir, para que aquela história toda se complete e leve um rumo, e tudo acontece depois, o pecado. Mas esse 6º dia da criação foi aonde o homem é criado, macho e fêmea, e, portanto, vejam o símbolo do tal, que nos ajuda bastante. Se você depois me arrumar minha canetinha, acho que eu vou precisar dela. O símbolo do tal fala muito bem da história do macho e fêmea em harmonia, unidos. O homem foi criado no 6º dia num estado de perfeição harmônica, onde os movimentos da dualidade se completavam de uma forma perfeita, e, portanto, aquele homem era um homem perfeito. E há um termo dentro dessa tradição Kabbalah chamado Adam Kadmon, que era o homem primordial com uma perfeição maior do que os universos. Esse homem vai cair. Assim fala o pecado original. Mas o fato é que a criação deste homem perfeito se dá no 6º dia. Por que eu estou contando isso tudo? Porque a contagem dos meses dentro da linguagem da Kabbalah e dentro da tradição judaica não se faz como a gente imagina. Todo judeu sabe do Rosh Hashanah, a cabeça do ano, que é o ano novo. E muitos comemoram com todo o direito, como a gente comemora o Natal, reunião em família, né, comidas, tradições, tal. Mas como nós fazemos com o Natal, quando eu digo nós, porque a maior parte de nós tem uma tradição cristã, ou como, enfim, os budistas comemoram, né, os eventos da vida de Buda, a gente faz por tradição superficial. Mas o fato é que isso é um dado tão importante. O Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, não é o Ano Novo civil. O calendário civil, o Ano Novo, para a tradição cabalística, o primeiro mês do ano é o mês de Nissan, é o mês de Áries. Obedece à cadeia astrológica. O primeiro signo é Áries. E depois a volta se dá até chegar a Peixes. Virgem é o 6º signo. 6. Tem alguma coisa? O 6º mês, o 6º signo, é o mês aonde vai terminar o processo para que no final, porque Adão é criado no final do 6º dia, na tarde do 6º dia, para chegar ao mês de Libra, e aí sim se dá a criação do homem. O homem que é criado no 6º dia e o Shabat começa, é criado no momento final, saindo de Virgem para Libra. O homem é criado no primeiro dia do signo de Tishrei, que é o mês de Libra, na tradição cabalística. Mas para o homem criar, Deus trabalhou, e a nós, que somos deuses, nos é dado todo ano, ou melhor dizendo, toda a volta, um mês de presente, vibratoriamente falando, especial, para que nós aproveitemos os dias deste mês, que está, lembra que nós estamos falando aqui da relação do nosso planeta com o Sol, do Sol com a constelação de Virgem, Virgem, todo mundo caminhando no braço da galáxia, portanto cada ano é diferente, porque a própria constelação de Virgem está se movendo, né? Move-se Virgem, move-se o Sol, move-se os planetas, num movimento incessante. Cada ano nós recebemos, num grau específico de escala, um feixe de energia que desce sobre o planeta inteiro, sejamos judeus, o que for, cristãos, no momento em que Virgem acontece. Por quê? E o que traz esse feixe? Se nós formos passivos, como temos sido, ao longo da nossa caminhada espiritual, esse feixe faz só uma coisa. Você, no ano que passou, nós, né? Você não gosta de você, nós. No ano que passou, vivemos 364 dias, 24 horas por dia, pensando
sentindo, vibrando, jogando energia no universo, portanto, o supercomputador registrando. Estamos dentro da lei do karma. Não tem pessoalidade nisso, não tem julgamento, não tem condenação. Pensamos, né, julgamos, amamos, deixamos de amar, fizemos tudo que a gente fez. E lembre-se, vou repetir, não há critério de julgamento nisso. Os critérios de julgamento do divino não são os nossos. Esse processo se constitui, chega no mês de Virgem, essa história assim, está aqui, ó. Vem a energia. O que acontece na maioria das pessoas? Que não mexeu força nenhuma para mexer nisso conscientemente, mexeu as suas forças só dentro daquele padrão de materialidade que a gente vive, levando a vida de relação, comendo, dormindo, pensando, se deprimindo, se excitando, fazendo tudo que a vida aparentemente nos permite fazer, com um grau de consciência parcial. E na hora que chega o mês de Virgem, bum, verso, olha o que você fez, está aí. Naquele momento, essa história fica chancelada no nosso registro acástico. E quando fica chancelada, fica mais difícil de mexer. Nunca é impossível. Mas naquele momento que a história fechou naquele giro ali, né, representado temporalmente por um ano, você fez e está ali chancelado. Isso se dá no primeiro dia de Tishrei, exatamente no dia que o homem é criado, que é o dia do Rosh Hashanah, que é tido dentro da tradição da Kabbalah como um dia de julgamento. Só que nós temos os 30 dias anteriores como presente que a gente recebe para dizer assim, olha, deixa eu ver o que aconteceu. Caraca, vamos mexer nessa história. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim no próximo ano, nem na próxima, nem para minha vida depois. Se tem fatos que eu plantei. E lembre o seguinte, eu vou complicar, não. Eu vou tornar um pouquinho mais estruturada essa história. O que eu fiz no último ano já está conectado com o que eu fiz no outro, 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 que vai há milênios. E esse processo está encadeado, ele está aqui. Mas no último ano eu fiz coisas, e eu tenho nesse momento, nesses 30 dias, a condição espiritual totalmente favorável para trabalhar em 30 dias o que eu não fiz em um ano. Tipo assim, a misericórdia divina me dá um presente, 30 dias de presente, para que você pegue, dê uma parada, olhe para o ano, olhe para o que você fez dentro e vamos trabalhar para que quando chegar no primeiro dia, o dia do julgamento de Tishrei, que é onde o homem foi criado, não se chancelar a visão kármica. Aí vamos valer de outras linguagens, que é o negócio que essa casa tem, que eu acho legal. O mês de Virgem é onde nós temos a chance, portanto, de recriar o nosso estado original. E esse estado original é um estado sem pecado. Fala alguma coisa para vocês de um código muito comum aos cristãos? Há uma virgem concebida sem pecado e que concebe sem pecado? Um ser? Vamos tirar Jesus do foco, vamos olhar o sentido profundo disso. A concepção virginal da nossa alma sem pecado pode se dar, se deu em virgem. Maria representa aqui a alma virginal, porque a nossa alma é virgem e será sempre virgem, no seu estado essencial, e ela pode a qualquer momento dar origem a um ser cósmico que somos nós mesmos, ou a nossa própria consciência elevada ao grau crístico. Portanto, virgem, o mês, a constelação, a energia, vai nos falar da possibilidade que nós temos, se levada ao máximo, se nós conseguíssemos fazer, ou conseguirmos fazer, ao longo desses 30 dias, um tal trabalho espiritual de purificação, vamos nos conceber novamente. Portanto, existe uma palavra que é usada aqui, a recriação. Nós temos chance de nos recriar ao longo desses 30 dias para chegar lá no primeiro dia e falar assim, aquele cara que tinha feito tudo aquilo do karma passado conseguiu mexer tanto que desanuviou o seu horizonte. Tinha doença pela frente, não tem, ou foi curada. Tinha uma coisa para lá, mudou ou foi acertada. Não importa, dentro ou fora. Porque não há dentro e fora
separados nas nossas vidas. Esses 30 dias, portanto, são extremamente poderosos nesse sentido. E, portanto, eu quero aproveitar isso. E é por isto que o conceito cristão faz com que o nascimento desta figura arquetípica, a mãe de Jesus, se dê dia 8 de setembro. Porque o calendário cristão é um calendário solar. Então ele não pode se mexer com o calendário. Então o que os sábios cristãos, que na época lá do início, podem ter certeza que conversavam uns com os outros numa boa. Monges cristãos, eu contei aqui essa história do grau na semana passada, que o São Bernardo de Siena, São Bernardo de Clairvaux, né, dos cistercienses, era amicíssimo dos rabinos cabalistas e mandou os templários em Jerusalém buscar o Zohar, porque se sabia da sabedoria que estava ali dentro. Então, vamos botar dia 8 de setembro o nascimento de Nossa Senhora, sabe por quê? Porque fica sempre perto do Rosh Hashanah. Move, mas move, às vezes é 8, às vezes esse ano, por exemplo, eu acho que é dia 9. Esse ano eu estou pertinho mesmo do nascimento dela. Obrigado, Maria. São 30 dias que nós vamos ter chance, portanto, de fazer um trabalho que nos aproxime da concepção original do nosso ser. Nós todos somos concebidos sem pecado. E assim é, e nada muda. Somos virgens, portanto. A nossa alma, na sua natureza essencial, será sempre virgem. E é isso que nós temos que buscar, e é isso que o trabalho que se faz em Elul, ele permite. Permite mesmo. O convite hoje é que a gente possa, aceitando isso, que essa casa aqui também tem por norma não impor nada para ninguém, a gente combina, a gente convida, a gente compartilha e deixa ao critério de cada um, aceitar ou não. Mas entendendo que você não está sendo, portanto, cabalista, ou pegando o mapa da Cabalá dizendo, olha aqui, ou Cristo. Não. A gente está sendo inteligente, eu acho, podendo nos valer de linguagens que nos mostram que uma realidade única e tão profunda quanto é a nossa jamais pode ser lida como um mapa único. Uma história rapidinha, eu acho que eu não sei se pulei alguma coisa aqui, mas uma história rapidinha. Essa história de mapa único me chamava a atenção desde quando eu era do colégio, e mais ainda lá atrás, quando a separação era tão grande. Você sabe onde eu aprendi os primeiros conceitos de física quântica? Na aula de química. Que a professora de química mostrava as reações químicas a partir da visão dos saltos eletrônicos nos orbitais, e, portanto, ela falou da física quântica. Eu nunca tive física quântica na aula de física. Eu só tive mecânica clássica, eletromagnética. Até eu entender que a eletricidade e o magnetismo eram a mesma força, eu tive que quebrar a cabeça, porque apresentava física clássica, agora é aula de eletricidade, agora é aula de magnetismo. Ah, tá bom, uma corrente elétrica gera um campo magnético, mas deixa isso para lá. A gente procura vincular dentro do que a gente sabe aquilo que sabe, quando... Caraca, por que eu tive física quântica na aula de química? Por que a química e a física são a mesma coisa? O que é uma reação química? São movimentos físicos, mas enfim, só contando a história para a gente entender que aqui a gente vai usar várias linguagens para falar da mesma coisa, sem que isso... Vamos lá. Não pulei nada, olha que coisa interessante. Muito bom. Vamos então ao mês de Elul, que é tudo que a gente pode fazer nele, e para tal nós vamos usar uma linguagem da Kabbalah. E aí eu quero uma primeira explicação só para vocês, para a gente entender do que a gente vai falar daqui para frente. Portanto, Elul é esse mês em que nós estamos apresentados a essa energia, com a possibilidade de fazer movimentos ativos para usá-la ao nosso favor, para sair do karma, para limpar o karma, para entrar em campos de consciência mais profundos que façam com que o karma não mais nos domine. Esse é o objetivo final. Leiam Yogananda, leiam qualquer um, porque vocês vão ver que a Kriya Yoga, por exemplo, é para elevar a consciência a um ponto de que o karma se incinera
Se você ler Paulo de Tarso, você vai ver que a graça comanda o karma, Jesus também falava isso, e a Kabbalah fala isso com toda clareza. Quando ela diz, o signo, o zodíaco, é o instrumento do karma. E a gente fica dominado pelas forças que nos guiam. O grande dito da Kabbalah é: não há destino. Ein Mazal. Eu sou o dono do meu destino. Portanto, o que a gente tem que fazer é buscarmos ser donos do nosso destino. Há vários instrumentos para isso. Eu vou tentar apresentar para vocês alguns agora, que são muito específicos para esse mês. Ganham muita força dentro desse mês. E que instrumentos são esses? Como é que trabalha a Kabbalah? Vocês estão vendo isso aqui? Tudo isso aqui, eu pensei em baixar essa árvore hoje. Não, mas eu acho que não vai precisar não. Acho que a gente não tem... A gente vai usar o slide aqui. Então... Mas antes de baixar, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são letras hebraicas. Isso vale para isso daqui. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Isso aqui é um yantra da tradição védica, que é referido à representação divina chamada Hanuman. É um yantra de Hanuman. Tudo que está aqui, a sua forma geométrica, os círculos, as cores, a estrela de 6 pontas que está no centro, o ponto que está aqui no centro, tudo isso daqui tem uma função absoluta, específica, que refere-se à vibração, à energia, à força. Que vale para aqui, vale para isto. Essas 4 letras hebraicas que estão aqui, estão postas aqui, na verdade 2 se repetem, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Vocês lá de trás estão vendo? Acho que é melhor tirar, né? Ele vai sair ou ele está preso e não sai? Tá, Michael? Acorrentaram o nome sagrado aqui, né? Evitar acidente. Para evitar acidente, tá. Então, gente, olha só. Quem não está vendo, nós temos aqui as 4 letras do tetragrama. Esse censo está fazendo mal? No slide tem. Depois a gente vê. 2 repetidas, tem tudo a ver aqui com o que a gente vai... Isso é o mesmo conceito que está aqui. São mapas diferentes de uma mesma realidade. Essas letras, elas estão postas dessa forma por 500 mil significados, mas elas representam um nome divino poderoso linkado à misericórdia, linkado ao rompimento das nossas estruturas kármicas. Porque ao mesmo tempo que ele mostra que existe o karma, ele aponta para as saídas. Vocês estão vendo que aqui, ó, existe uma letra aqui repetida, a letra Rei. Ela se repete 2 vezes, não é por acaso. Por que ela está aqui e está aqui? Porque são 4 letras e a Kabbalah entende que as 2 primeiras, essa daqui que se chama Yud, parece uma vírgula, que é a letra original, é uma letra que flutua. Para mostrar que ela está flutuando, ela não está posta sobre uma linha, porque ela está conectada aos mundos superiores nas suas mais altas expressões. É um pingo como se fosse um ponto. Imaginando o Big Bang, por exemplo, é uma singularidade, onde o universo inteiro estaria condensado dentro de um ponto. Yud é esse ponto, e representa o mais alto da expressão que a gente pode conhecer do sagrado. Essa letra Rei é o momento seguinte, é a mãe divina, é o movimento puro de criação do mundo. As 2 outras representam as estruturas mais próximas do nosso estado atual de consciência. O Vav, que se vocês olharem e tiverem imaginação, vocês vão ver que é essa letra aqui com uma perninha mais comprida. Ó. Tem razão para isso. E o outro Rei repetido mostram o mundo do universo astral, do universo etérico, dos universos mais próximos e do próprio universo físico, onde nós habitamos. Mas elas estão compostas num tetragrama para quê? E se a gente pudesse resumir todo o objetivo da Kabbalah, vem numa frase: a unificação do nome. O que é a unificação do nome? Eu fazer com que a estrutura espiritual e a material se transformem numa só coisa harmônica. É o que o Tao faz quando você faz o Teiji se transformar. O branco tem uma semente preta e o preto tem lá o seu núcleo branco, no sentido de mostrar a unidade do processo. Portanto, o nome
de 4 letras é sagrado por quê? E por que essa letra aqui é comprida? Eu chamei a atenção por quê? Porque essa letra daqui representa toda a parte espiritual do homem que está nesse momento presa na matéria, que é o segundo rei. Vejam que ela é a mesma aqui, ó. Só que uma está aqui e a outra está aqui. Elas são iguais. Mas uma está no mundo da plenitude, da criação, e a outra está aqui no mundo físico. E nós estamos presos nesse momento, nesse estágio, onde este mundo aqui representa uma sombra do mundo espiritual. Esta letra do meio, que é esse Yud com uma perna, é o movimento que nós temos que fazer. Ela é um gancho. É como se nós pegássemos a nossa natureza mais baixa, que está presa aqui, e jogássemos para cima para encontrar a força espiritual, a natureza cósmica que existe dentro de cada um de nós. O Vav, esta letra, portanto, é um Yud, lançado pelo homem para o alto, para que ele receba a resposta, e aí vem a significação do mês de Elul. O mês de Elul é caracterizado por 3 coisas que devem ser feitas. Na verdade, uma principal. Né? O Otton. Obrigado. Onde ele estiver, seja. A principal se chama Teshuvah, ou Teshuvah, que muita gente traduz como arrependimento num sentido da palavra. Olha só, vamos voltar ao cristianismo. São João Batista, quando começou a sua pregação, ele falava, e Jesus depois repetia isso. Ele flexionava o verbo, que é o verbo que dá origem à palavra, o substantivo tashuv, que é retorno, como arrependimento. Arrependimento é isso, volta para a sua origem. Faça chuvá. Não é arrependimento, é também, perdoa dos meus pecados, mas é um arrependimento no sentido, eu estou voltando, eu estou me lançando de novo para encontrar a minha natureza que está aqui, esse mundo espiritual. Nas 2 primeiras letras, está também projetado no mundo aqui. Essas 2 letras são a mesma em 2 estados diferentes. Então a palavra Teshuvah, ou Teshuvah, que é o primeiro grande movimento do mês de Elul, que é o retorno, ela pode ser transformada, e é uma característica do hebraico, principalmente do hebraico sagrado, aonde eu vou, vocês vão ver daqui a pouco, mexer com as letras como expressão de energia, e as suas expressões numéricas, e a fantástica congruência que existe na troca de palavras, na substituição de palavras, que nós chamamos de gemátria. A teshuvah é o quê? Se você pega a palavra teshuvah em hebraico e tira o último rei, que ela tem no final essa letra aqui, ela se transforma em tashev rei, o retorno do rei. A teshuvah, portanto, é pegar este rei, que está preso no mundo físico, e fazer com que ele retorne à sua natureza espiritual e se unifique. Portanto, teshuvah é o retorno do nosso estado, que está preso num mundo desequilibrado, a esse estado que está aqui, em absoluta harmonia, que é voltar o rei preso no mundo físico ao mundo espiritual. Isso é a teshuvah. Tashev rei. A volta ou retorno do rei. O que mais? São os 3. O primeiro pilar é a teshuvah. Os 2 outros. Tefilá e tzedakah. Em primeira tradução, tefilá é oração. Que a gente pode fazer barra meditação, porque oração e meditação são partes da mesma moeda. E tzedakah, que é o ato de doar, é o ato de compartilhar. Coisa que nós não fazemos quase nunca. O mês de Elul, então, ele tem que ser baseado, os primeiros movimentos para a gente entrar então dentro dessa vibração eu vou fazer teshuvah. Não é só fazer bater no peito, arrependo, misericórdia. Isso faz parte, mas desde que eu entenda que a minha consciência tem que voltar ao que ela é. A tefilá, oração e meditação o tempo todo. E tzedakah, que é o ato de compartilhar, que muitas vezes a gente fala da esmola, o tzedakah, mas há mais profundidade dentro desse ato. Não é só eu falar, então esse mês eu vou pegar, vou escolher aqui, vou dar uma esmola todo dia, durante uns 30 dias, e cumprir o meu dever de fazer tzedakah. Desculpa,
Não é isso. É você compartilhar, e compartilhar significa compreender melhor o outro, significa você não julgar, significa você estender a sua mão, o seu coração, o seu ser, para que a sua alma virginal volte a se reconceber. Portanto, é o mês que nós temos o direito de nos, aí entra a palavra, recriar. Nós, como Deus, expresso numa criatura individual, temos o direito de, como Deus, olha que poder, nos recriar a nós mesmos. Tá bom. Tefilá, tzedakah, teshuvá. Como é que a gente faz isso? Vamos ver umas coisas interessantes? Marco? Vamos lá. Esse farolzão aqui. É. Hoje o nosso presidente se valendo do seu está aqui baixando uma abundância vertical. Gente, o tempo está colaborando, hein? Existem algumas coisas que a gente vai fazer, eu vou propor a vocês, mas primeiro eu quero mostrar uma não coincidência, para mostrar a precisão do processo dessa linguagem. Estamos falando aqui da Kabbalah, mas vale também para Entrou direto, né? Vocês podem acreditar em mim. O que está escrito aqui, o hebraico se lê da direita para a esquerda, sem as vogais, não nos vale, nesse momento não nos interessa totalmente as vogais, está escrito essa palavra aqui, ó, Elul, um Aleph, um Lamed, um Vav, nós já vimos quem é o Vav ali no tetragrama, reconheçam a letra, e novamente um Lamed para formar a construção da palavra Elul, que é o nome do mês de Virgem, que é onde nós estamos inseridos nesse momento desde sábado de manhã ou de sexta-feira à noite nessa vibração. Ok, vocês já viram que está escrito a opção de coisas aqui, mas vamos... Me deem um tempo para mostrar para vocês a seguinte coisa linda que tem aqui. As letras hebraicas, como os algarismos romanos, são letras, né, que são números. O Aleph vale 1, é a primeira letra e é o número 1. O Lamed vale 30. O Vav vale 6, é o número 6. E o Lamed, novamente repetido, é o número 30. Os matemáticos me ajudem a somar. 67. Ok? Dá quanto? 13. O Zagalo era esperto pra caramba. Vocês sabem por que é muito esperto, né? Tem razão. Não. Que viva muitos séculos ainda. Acho que vai voltar pro Mengão. Quem zera eu. 13 é um número que foi posto nessa situação pelos cristãos nos séculos da Inquisição, porque 13 é um número sagrado de um alto poder vibratório. 13 é o passo seguinte do 12. 12 não são as constelações do zodíaco? 13 é o número seguinte ao 12 e é o salto, equivale ao 8, que salta do ciclo de 7. 13 é o número que salta do ciclo de 12. E mostra a saída do círculo kármico representado pelo zodíaco quando nós não fazemos nada. E, portanto, o mês de Elul tem 67, o número 67 é um número também interessante, ele está vinculado a um salmo muito específico, que tem um poder regenerador muito grande, mas não mexamos com isso agora. Mas a sua redução a um número simples, né? 67 dá 13, o 4 a gente não fala, não se reduz agora, mas vamos ficar com 13. E 13, a gemátria, a numeração de 13 tem a ver com alguns outros nomes. Eu não vou escrever aqui, mas vocês creiam em mim. O nome Ahavá, em hebraico, que significa amor, Ahavá, soma 13. O nome Echad, que é uno, ou soma 13. E 13, portanto, é um número muito importante. Vocês vão ver mais. As letras. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Elul. Creiam também em mim. Eu não quis trazer hebraico mais para cá para não também mexer a cabeça. O mais importante é o significado.
As letras são as primeiras letras das palavras seguintes em hebraico. Ani ledodi vedodi li. Que significa isso que está aqui em português. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Casamento, quem já foi a um casamento judaico sabe que o noivo e a noiva recitam isso um para o outro. Isso está na Bíblia, num livro dos mais desafiadores que existe no Antigo Testamento, chamado o Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, onde existe uma cena enorme no início ao final de amor, e aí as figuras são dadas, quantas que queiram, as interpretações são milhares. Eu tenho um livro de um monge cristão, eu tenho um livro de rabino cabalista, eu tenho várias interpretações de Ani ledodi vedodi li, Elul. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Por quê? Esse mês é o mês em que a alma virgem entra numa cena e num encontro de amor com o sagrado Criador. É o mês onde isto pode ser realizado, é onde pode ser tornado real, é onde pode efetivar-se. É onde o nosso encontro com o sagrado, com o Criador, com o nosso Deus, no sentido amplo dessa palavra, pode se dar num ato de amor profundo. Onde nós nos recriamos como o Adão, que foi criado originalmente, macho e fêmea, ele foi feito. Ani ledodi vedodi li. Elul. E aqui uma outra tradição. Portanto, é o mês em que o sagrado começa a descer em campo. Deus faz um movimento de aproximação. O alto e os seus mensageiros vêm para facilitar o meu vav. Esse vav aqui, essa história daqui, fica mais fácil, não só por isso. Lembra a parábola do filho pródigo, que também fala muito bem disso. Lembrem que ela é contada da seguinte forma: o filho que gastou o dinheiro todo do pai, foi embora, perdeu tudo, acabou com a cara na lama, né, junto com os porcos, e aí de repente ele falou: cara, eu tenho um pai. Pô, não tem sentido isso aqui, eu vou voltar, vou pedir perdão, vou fazer tudo, eu vou lavar o estábulo dele, se ele quiser, mas eu quero voltar é para lá. E ele faz um movimento. Vai, levanta. E começa a andar. Se vocês lerem bem a parábola, vocês vão ver que ele não faz o caminho. O pai, quando vê, vem. E aí ele vai e prepara um discurso absurdo de perdão. Olha, eu vou lavar. O pai não fala nada, abraça, festa. Tudo que tem festa, veste ele. E o irmão começa a ficar com ciúme. Lembra da história? Quando a gente vê como é ser compartilhar, como é compartilhar sem julgar, você fazer esse movimento é muito difícil para nós. Porque o pai não falou: e aí, filho, tá vendo? Não te falei? Você estava lá, foi lá, meteu a cara na lama, né? Muito bem, né? Castigo. Assim é para quem não cumpre as minhas ordens. Esse pai não faz isso. Ele só espera de braço aberto e quando ele chega, ele abraça. É difícil entender assim, porque para nós não é tão fácil. Esse é o mês disso. O pai vem para o campo, o sagrado desce. No dia 1º de Tishrei, por que São Miguel tem uma balança na mão? Por que Libra é a balança? A nossa balança não está sempre aqui, né? O karma nosso está pendendo para um lado ou para o outro. O mês de Libra é onde a gente tem que colocar a balança num fiel perfeito. Vocês não estão vendo mais o Teidi, mas é exatamente o movimento harmônico do Tao. O Yin e o Yang, os dois lados da balança, se transformam numa coisa só. Esse é o mês de Elul. Ok, então tá, eu quero fazer teshuvá, eu quero fazer tefilá, eu quero rezar. Todo mundo faz do jeito que quiser. Tem umas ajudinhas que a gente pode dar, e aí é onde eu quero... Vejam então, Ani ledodi vedodi li. Eu vou lembrar uma outra coisa aqui. Esse número aqui, 13, se nós olharmos essa palavra em hebraico, escrita em hebraico, com as letras hebraicas, Ani, ledodi, vedodi, ledodi li, né? Ledodi, vedodi li, desculpem. Ela tem 13 Yudin. O Yud sumiu aqui. Aquela letra do pingo. Ela tem 13 Yudin, que são os mesmos 13 Yudin que estão na bênção sacerdotal. Vocês lembram sabem da oração de São Francisco de Assis, que deu para o Frei Leão?
que Deus te abençoe e te guarde, que faça brilhar a sua face sobre ti, que te cubra com o seu olhar e que te dê a paz. Esta oração São Francisco tira do livro. Tira da Torá, porque é uma bênção que é dada aos filhos de Israel, e São Francisco reproduz ela, com absoluto, ele sabia de tudo, né? Que ela em hebraico, ela se fala, Shalom. Nesta construção há 13 Yudim, como existem 13 Yudim em Ani Ledodi Vedodili. É sempre o número 13. A dizer o seguinte, aliás, além de tudo, esse livro 13 é o número dos 13 atributos da misericórdia. É onde o karma sai para entrar no seu lugar, a misericórdia, a graça, que cobre, dizia muito bem o mestre de Nazaré, a multidão dos pecados. Mais um, Marco, agora, então? Tem mais um. Tem um outro que é um... Caramba, há alguma coisa para ajudar? Para quem quiser. Para quem não quiser e não entender hebraico, ou achar que pô, não é o que eu quero, não gosto desse troço aí, essa letra é estranha. Tem uma saída aqui. O Salmo 27 é o salmo em que se lê nesse mês, se for possível todos os dias, com concentração absoluta. O Salmo 27, que está marcado aqui, ó, que eu vou contar porque às vezes a numeração das Bíblias de vocês em português é diferente da... muda. Então o Salmo 27... Caraca, eu marquei. É difícil achar a marcação daqui. Está aqui, daqui. Estão todos marcados. Esse salmo ele diz: o Eterno é a luz que me guia, é a fonte da minha salvação. A quem então temerei? O Maurício fez uma música para isso, tem uma música no CD dele. O Eterno é a fonte que me guia, né? Enfim. Aqui tem uma frase aqui que lá desde a Gávea a gente falava essa frase. Quem lembra qual é? Vou fazer igual um cara que eu fui uma aula do outro dia, da sexta-feira dele, e toda hora fazia. Quem faz isso? Quem sabe aquilo? Lembra essa história do cara ficar perguntando? Quem lembra qual é a frase que a gente usava na Gávea para falar do Salmo 27? Michael, não? Shma Adonai Kol Yekra Vechoneni Vaneni, que é uma frase que é um mantra hebraico poderosíssimo que diz o seguinte: Senhor, por favor, ajuda-me. Ouça o meu chamado e vem me ajudar. Shma Adonai Kol Yekra, ouça o meu favor. Kol Yekra Vechoneni Vaneni. Mas o salmo inteiro ele é muito poderoso. Porque tem uma hora que ele fala assim: meu coração compreendeu o teu mandamento, diz Davi. Qual é o mandamento que ele compreendeu? Só um: buscai a minha presença. E a tua presença eu busco. Então a gente vai afirmar isso. Eu quero subir lá no alto, eu quero chegar a ser um com você. Não ocultes de mim a tua face. Não te afastes de mim. Tu tens sido meu socorro e, portanto, não me abandones. Não me esqueças, ó Deus da minha salvação. Ensina-me teus caminhos. Não me permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos, que caluniam e trilham sendas de violência. Eles me fariam desesperar, não fora minha fé perseverante, de que eu alcanço neste mundo a bondade do Eterno. Confia, pois, nele, meu coração. Fortalece por inteiro a tua força, porque tu depositaste no Eterno toda a sua esperança. Lembra que eu falei no início que a gente inverte o papel, que a gente vive nesse mundo material e tenta resolver as coisas aqui, e a gente por isso é materialista? Pode-se dizer que é de qualquer religião, pode fazer todos os atos externos de uma religião, mas se nós estamos concentrados só aqui, quando eu deposito a esperança, eu movo a minha fé para o alto, eu mudo a ordem das coisas para a ordem verdadeira, e lá se resolve o problema. E aí eu vou agir aqui, não vou ficar parado, mas o que me move está ali. Então, esse salmo é um salmo de chuvá. E ele deve ser recomendado que seja lido por todo mundo. Para quem quiser se aventurar um pouco mais, no hebraico existem nomes. O hebraico é como se fosse um código genético. Você junta letras e essas letras ganham um significado diferente da letra individualmente. Não só uma palavra, mas uma força, uma energia diferente. Eu vou começar dessa daqui, tá? Apesar dela estar no meio.
esse conjunto aqui. Olha como é que esse conjunto se compõe. Um Yud, um Rei, 3 Vavim, que é o plural de Vav. Um outro Rei. Se eu não tivesse esses 2 Vav, seria o próprio tetragrama. Mas leva 3 aqui. Eu vou tentar fazer uma explicação para isso. Nós temos mais ou menos, por dia, uma média entre 6 e 10 mil pensamentos. Nosso diálogo mental. E esses 6 mil pensamentos, geralmente, se a gente tirar uma boa média, talvez dos 6 mil, uns 60, 100 sejam bons, aquele tipo positivo, né? Não, é o yes, vou fazer, vou acontecer, we can. O Obama deve ter aprendido essa história. Yes, we can. O Obama foi discípulo do Anthony Robbins. Yes, we can. E esses pensamentos formam uma carapaça. Uma carapaça violenta na psicosfera do mundo. E nós estamos alimentando isso o tempo inteiro. Tanto que a gente vai receber o resultado a cada virada dessa história no mês de Elul. Olha aqui, ó. Não tem julgamento aqui. Toma aí, vê o que você vai fazer. Vai deixar chancelar no dia 1º ou vai mexer nele? Muito bem. A carapaça tem uma história. Estou olhando o relógio ali, está até generoso o relógio hoje. Não estamos brigando. A carapaça, um rabin chamado Baal Shem Tov, tem uma história linda, que ele era um rabino santo, a mesma acepção como a gente chama São Francisco. Então, cara, não consigo apagar isso aqui. Já fez. Ele andava pela cidade, era chamado nas sinagogas para fazer o Shabbat, enfim. E ele chegou numa cidade, entrou numa sinagoga, e ele falou, cara, não vou entrar aqui, só tem pensamento rasteiro aqui, não dá para entrar, porque a coisa tá demais, tá opressivo essa história. Não... E aí, mas ele vai, chega lá e fica ali rezando. Tinha um menino que vinha com o pai, esse menino tinha um apito no bolso. E ele saiu para o pai, antes em casa, e o pai tinha brigado com ele, porque ele falou para o pai assim, pai, posso levar o apito para a sinagoga? Não, que apito? Vai levar apito? Como é que pode isso? Não vai levar? E o garoto levou. E o apito no bolso, no meio lado da reza, o Baal Shem Tov ali, falando, repetindo uma reza, mas ele já tinha dito, isso aqui está parecendo, né, um peso de 1 tonelada em cima. As orações aqui não tem nem, não voa nem para o alto da... E ele fica ali, o garoto, pai, posso tocar o apito? Aí o pai, na primeira vez, olhou com a cara feia. Pai, estou com muita vontade de tocar esse apito. E foi aumentando a bronca. Olha, se tocar esse apito, a gente não imagina o que ele falou lá na época. Lá em 1700, o que o pai fazia? Pendura o garoto de cabeça para baixo, mas não sei o que, ajoelha no milho. O fato é que, em um determinado momento, o pai já desesperado, eu vou sair, o garoto tira o apito e toca. Aquele atônito, o Baal Shem Tov para, quem tocou o apito? Aí o pai... Esconde o menino. Não, só me desculpa, falou assim, vem cá menina, abraça, você limpou tudo o que estava de pensamento ruim aqui com a sua pureza, com a sua força de querer tocar esse apito. Bendito seja Deus que te pôs essa vontade de tocar esse apito aqui. Eu conto essa história para dizer o seguinte, esse nome que está aqui é o apito. Meditar nele, e para meditar a gente não precisa mais do que olhar, contemplar. Ele ajuda a fazer a limpeza. Então no mês de Elul, serve para o ano todo, mas no mês de Elul ele ajuda a limpar essa carapaça que a gente cria, para a gente poder atingir outros estados de consciência. Então o primeiro que eu aconselho, apesar de ele estar no meio aqui, é este nome, Yud Rei Vav 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 Rei. 3 Vavim. Ele funciona como apito. Feito isso, a ordem é essa. Estou à noite, li o Salmo 27, me concentrei, estou rezando do meu jeito, cada um do seu modo. É importante que a gente tenha o nosso próprio modus operandi, para não virar uma receita de bolo e não ficar uma coisa fria. A receita de bolo vai esfriando. Repetir a receita friamente não existe. Então, agreguem
criações próprias. Mas eu recomendo que a gente leia o Salmo 27, medite nele, faça essa meditação. Aí vamos pular para essa aqui, ó, que é a letra Aleph, que a gente já conhece, a letra Rei, um Vav e um Rei. Esse nome, ele funciona como se fosse uma tiradeira. Ele impulsiona a nossa consciência, que rompeu a carapaça, para mais alto. Então a ordem seria esse, depois esse, e contemplar um nome é um ato muito... não é uma... A alma já lê do mesmo jeito, mas se eu contemplo um nome, a gente procurar entrar dentro daquilo, por isso que eu de cada um ter é afinidade. Quero fazer isto. Não quero. Se quiser, é entrar dentro do processo e entender que a energia que está vindo dali está elevando o seu movimento de alma. Quando a gente sente aquela história, dá o clique na gente. Todo mundo sabe disso. É uma vibração que você sente na coluna, é um estado que você percebe, e aí vai por você mesmo. Para falar a verdade, olha só que coisa fantástica desse mês. No sábado se estuda uma passagem da Torá que é aberta da seguinte forma. E é isso que vale para esse mês. Eu esqueci de falar, vou lembrar agora, desculpem. A passagem de Re'e. Re'e significa veja, contemple. E diz assim, eis que, veja, Re'e, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Essa frase é pesada. Nesse mês, nós estamos postos a bênção e a maldição para que nós possamos fazer a nossa escolha. Eu quero a bênção, claro que todo mundo aqui quer. E eu não quero karma, não quero. E vou trabalhar para isso. Quem quiser fazer oração, rosário, Nossa Senhora, vai, faz o que for. O mais que conecte mais, reze rosários. Dia 13 de agosto, hoje, foi o dia que Maria aparece para os pastores de Fátima numa circunstância muito ruim. Foi maio, junho, julho, agosto. Foi a quarta aparição feita numa situação muito ruim, que os meninos tinham sido presos, libertados e proibidos de ir à cova da Iria. E não foram. Ela vai e aparece para eles perto da casa deles, em Valinhos. Hoje, quem vai a Fátima vai ver lá uma estátua de Nossa Senhora exatamente no local em que ela aparece, em que quem vê primeiro é a Jacinta, que manda correr, desculpa, é a Lúcia, que chama o Francisco, que manda chamar a Jacinta, que estava em casa, e ela aparece no dia 13, também Elu, para dizer assim, rezem muito para que saiam do purgatório e do inferno, rompendo direto com os dogmas cristãos, as almas que estão perdidas. Rezem, rezem, rezem. Ela aparece, eu não sei, eu nunca olhei no mapa, hoje tem calendário para isso, para saber que mês era esse. Mas certamente ou era Elul ou era Ave. 13 de agosto. É comemorada a aparição oculta. Ou seja, então quem não gostar disso aqui, reza rosário todo dia. Faz muito efeito. Vai até o dia 8 de setembro. Porque nós vamos ter 40 dias até Yom Kippur. Contando 30 até Rosh Hashanah, mais 10 até Yom Kippur, que é onde se chancela finalmente essa história. Ou o karma que veio automático, ou que eu mexi nele. Isso no mês de Libras. 40 dias é um número muito forte. É um número onde Jesus passou, né, no monte, naquela luta com o oponente. É onde Moisés fica... Aliás, essa é a segunda entrega da Torá. Esses 40 dias que são entre agora, 1º de Elul, e Yom Kippur, você sabe que no primeiro momento Moisés recebeu a Torá, quando chegou lá o pessoal estava na festa com bezerro de ouro. O que ele faz? Tem um acesso de raiva e joga aquela história no chão e quebra. E aí o Eterno fala para ele, acabou, esse povo aí, vou destruir todo mundo. Aí ele cai em si. Não, pelo amor de Deus, me destrói. Entra num processo, Moisés era muito humilde. E aí ele diz, então tá, volta lá para cima do monte, e ele fica 40 dias para receber a segunda Torá. Tudo a ver com esse mês. É a segunda chance que nós temos todos os anos para nos recriarmos. E que a gente perde. Então quem não gostar,
Faça o seu rosário, faça a sua meditação como quiser, só não perca a energia do mês. Então a gente fez, para quem topar isso aqui, o primeiro momento de romper a carapaça, contemplando, veja, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, eu escolho a bênção. Isso aqui nos leva à bênção, a berachá. Aí esse nome aqui, esse daqui é um nome fantástico, porque esse nome aqui ele tem a força chanceladora. Lembra que a gente falou que a ordem das coisas começa? Aqui eu tenho que, para ir para o alto, aqui eu tenho que romper a carapaça. Então eu estou indo, eu vou lá em cima, buscar a origem. O fluxo vem e eu tenho que agir na matéria. Este nome, que ele é o Yehud, ou a junção, daquele nome que está oculto aqui das 4 letras com o nome de Adonai. Olha aqui, ó. Eu vou botar o Adonai para vocês, que as 4 letras vocês já reconheceram, né? Estão aqui, está aqui e está aqui. De novo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Sobram estas. Um Aleph, um Dalet, um Nun, que equivale mais ou menos à nossa letra N, e um final, o Yud, lá famoso nosso já. Adonai, trançado com o tetragrama, promove este nome que não tem pronúncia, e este nome tem a numerologia de 91. 91, a soma de Adonai com Yud Rei Vav Rei, tem um salmo poderosíssimo de número 91. E 91 é exatamente o que somam essas letras aqui, da palavra Amém, que é Amém. A gente fala erradamente nas línguas ocidentais, Amém, com M. Não é o Amém perfeito. O Amém perfeito termina com um Nun, soma 50, essa letra é 40 e o Aleph é 1. Aqui, ó. O Amém, ele é usado para você assim, eu peguei a coisa lá em cima, trouxe para o mundo físico e pá, cristalizei. De uma boa forma. Amém. Por isso usa Amém no cristianismo. A origem dele, sabe? Então se fala Amém, Amém, Amém. Como Aleluia. Aleluia é Halel, louve-se. Ayah, que é um dos nomes de Deus, que são é Yah, a primeira letra aqui, aquela história que eu falei, o nome mais alto. Yah. Bom, mas enfim. Na nossa ordem aqui, sai da carapaça, vai no alto, contempla, medita e chancela. É meditar esses 3 nomes ao longo do mês de Elul. É rezar o Salmo 27, é buscar fazer a tzedakah. O que é tzedakah? Além de você doar coisas fisicamente, é se doar de uma forma inteira, se compreender, não julgar, amar, procurar ver o mundo como Deus vê. Isso nos vale muito. Promove uma mudança que a vida certamente vai nos mostrar com toda clareza. É algo efetivo. Então a ideia é que a gente pudesse ter isso hoje como uma notícia para vocês. Porque nós estamos hoje, exatamente hoje, no 2º dia do mês de Elul, contando, entramos no 3º. Temos ainda belos 27 dias pela frente, até Rosh Hashanah, e vamos depois da Yom Kippur. Oi? Que vai ser em 18 de setembro. Ok, gente? Alguma dúvida disso? Não? Bom. Agora vamos fazer a nossa oração. Olha, 5 minutos, deu tudo certinho, gente. Oi. Qual é? Ah, o outro anterior. Tá. Elul. A gente vai botar também, mas quem quiser for tirar foto agora, pode fazer. Anile Dodi Vedodili. Já foi? Ok? Vejam lá quem. Vou mostrar uma coisa para vocês, só para deixar um gostinho na boca, não vou fazer não. Esse é melhor que apito. Esse apito é melhor. Durante o mês de Elul se usa esse instrumento. Isso aqui se chama, para os boiadeiros, chama-se como berrante.
não falo que tudo é mapa de uma realidade única, isso se chama shofar. É um chifre de carneiro, de uma determinada, existem várias formações. Isso daqui é muito sagrado. Vai ser mesmo, não vou tocar isso hoje não, vou deixar para lá. Vai fazer muito barulho para vocês aqui. Vai ser um super apito. Faz um barulhinho forte. Isso aqui é só um ensaio, porque isso aqui é muito sagrado. Como é que isso aqui trabalha? Isso aqui é muito sério dentro da Kabbalah. Existe uma técnica de trabalho para esse som. O shofar tem 3 tipos de toque. Um toque longo, um toque curto de 3 sons e um toque mais amplo de 9 a 12 sons, mais cortado. O toque amplo se chama tequia, o outro se chama shivarim, que é esse toque de 3, e o toque de 9 chama-se teruah. Esses toques são fruto do som que foi ouvido no Monte Sinaí, quando se subiu, e é tido como o som dos anjos. As trombetas dos anjos são isso daqui. E, portanto, o shofar é usado como um instrumento de romper vibrações. Ele serve para fazer rompimentos vibratórios, inclusive em níveis kármicos, quando tocado com consciência, quando tocado com meditação, quando tocado com absoluto respeito e conhecimento do que ele faz. Não é um puro, simples, um som físico. É um som que tem uma repercussão em níveis espirituais muito grandes. Então, no mês de Elul, uma das coisas que se faz também é se ouvir, ao menos, todos os dias, uma vez, o shofar. Vocês podem ouvir na internet. Tem hoje 500 toques de shofar diferentes para quem quiser. Eu tenho um, né, e hoje eu falei assim, vou levar isso ali para ver se a gente, de repente, no final... E aí, não sei, o que vocês acham? Então, baixa a luz. Vai tirar os pensamentos. Bota o som dos anjos, por favor. E essa vai ser a nossa oração. Eu tenho que especificamente meditar. Tem minha pasta aqui? Só para vocês imaginarem uma coisa, verem como a coisa é. Deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa aqui na outra. Antes de tocar o shofar, eu tenho que meditar nessas letras aqui. Eu que vou tocar. Isso serve para vocês verem como uma coisa é importante. Eu não posso tocar, eu dei um sopro aqui de bobagem, só para falando do treino, mas a eficácia dele vai depender da minha concentração e da de todos nós. É um instrumento de trabalho realmente espiritual. Então eu vou meditar nessas letras que estão postas aqui, em ordem, apenas eu, para me preparar para poder tocar. Então você a gente imagina que é uma coisa que tem uma seriedade muito grande. Tá? Pode abaixar, Michael. Eu vejo daqui mesmo. A luz não apagou. Pode apagar. Nós possamos estar unidos aqui, que essa oração seja o movimento da alma. E dentro de cada um de nós vibre o amor mais profundo. A união do nosso ser com o ser divino. Que sejam rompidas as cadeias que nos prendem à ilusão, que nos fazem acreditar sermos nós, nosso ego, autores de alguma obra. Esse é o pecado original, não há outro. Que nesse momento nós possamos ter a certeza absoluta em nosso ser de que é possível a cada um de nós agir, ser como sagrado. Buscar a sua presença, realizá-la em nós e com ela avançarmos e agirmos no mundo em plena e total consciência, que significa também em plena e total humildade e que significa também, portanto, em pleno e total amor incondicional, rompendo as cadeias de dor e sofrimento, não só nossas, mas de todos aqueles que caminham conosco. Que o toque do shofar mobilize as forças sublimes do nosso ser para que possamos
em ressonância completa, ouvindo e agindo, nos unirmos a Ti, ó Deus, e a todos os mensageiros. Cura-nos. Cura-nos. Lava-nos. Purifica-nos. Eleva-nos ao mais alto, mas que os nossos pés estejam sempre firmes sobre a terra, para que tudo seja um dia como é, expressão única do Espírito. Que ressoe o nosso clamor. Shema Adonai kol yekha v'choneni va'aneni. Cubra-nos com Tuas asas. Nós queremos habitar a Tua sombra. Pois aquele que se abriga no santuário do Altíssimo, a Tua sombra, ó Sagrado Onipotente, esse descansa. Nós queremos descansar, sem que isso seja indolência, sem que isso seja deixar ao léu a nossa vida. Queremos descansar como filhos de pé, unidos a Ti. Nós agradecemos a presença de todos aqueles que estão aqui, e são muitos. Que possamos um dia ter efetivo mérito de podermos tê-los todos ao nosso lado. Que a paz seja a expressão do nosso ser, junto com o amor incondicional. Amém.